Então vamos deixar claro para vocês. Até hoje, na humanidade, a gente só descobriu 5 formas de resolver um conflito. Quais são elas? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre masks. Eu aposto que a maioria de vocês não sabem o que significa masks. E a questão que a gente coloca é quem não tem problema para resolver. E aí você pode criar proporções, né? Criar estágios de níveis de problema. O nível de baixa complexidade e de grande complexidade. E em cima disso, que a gente está falando aqui no nosso curso, na nossa apresentação, é que é um nicho de mercado que tem uma grande demanda. Ou seja, todo mundo tem problema para resolver. Todas as empresas, todos os profissionais, ou você em casa mesmo, vai ter problema para resolver com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E é interessante você perceber que boa parte das pessoas que tem algum tipo de problema procuram 2 níveis, né? Ou ela procura uma pessoa do nível maior para poder ajudar na solução, ou ela vai para o embate, ou ela vai para o confronto para poder acabar com esse conflito. Então, o que seriam esses masks? É uma nomenclatura que significa métodos adequados de solução de conflitos. Então, a gente percebe que existem formas adequadas de se resolver cada conflito. E o brasileiro, de maneira geral, as pessoas de maneira geral, sempre procuram o Estado. E o Estado, né, no poder que a gente chama poder judiciário, na justiça. Então você bate o carro na rua, a empresa não paga o que está lhe devendo, o fornecedor não paga o que está lhe devendo. O que você vai procurar? Você vai procurar um advogado para poder resolver aquele problema. E a questão que se coloca é muito simples. Ter acesso à justiça, em grande parte, é uma coisa muito cara. As empresas, muitas vezes, empresas de grande porte, elas nem usam, muitas vezes, o setor jurídico para poder atuar. E alguns profissionais, ou mesmo em casa, quando você não consegue resolver, o que as pessoas fazem? Desistem de resolver aquele problema, aquele conflito. Então, nessa percepção, isso lá um tempo atrás, né, foi criado o que a gente chama de multiportas. O que é multiportas? São várias portas que você pode bater para poder auxiliar a você resolver aquele problema. Então, foi criado os masks, que são métodos adequados de solução de conflito. Então vamos deixar claro para vocês. Até hoje, na humanidade, a gente só descobriu 5 formas de resolver um conflito. Quais são elas? A primeira, todo mundo já sabe, é na figura do Estado, através da justiça, né? Através do que a gente chama de juiz natural. O que é juiz natural? É o Estado escolhendo uma pessoa, que no caso é um juiz, que ele tem o seu processo, que no caso do Brasil é através de concurso, que naquela jurisdição, qualquer problema que aconteça, ele vai resolver aquela questão. Então nós temos a justiça para resolver. Todo mundo, que é uma das portas, exatamente. Então, e essa porta é a porta mais batida, né? É a porta mais procurada. Por isso que a justiça no Brasil, de maneira geral, ela não consegue atender a demanda da sociedade. Porque todo mundo só procura ela. E ela acaba se tornando cara. Porque você precisa de um advogado para poder você bater naquela porta. Não é só você batendo, né? Você precisa do aval desse advogado. Muitas vezes tem custo judicial, dependendo do tipo de conflito. Então, quando você coloca no papel, você vê o tempo que você vai perder, e tempo hoje é dinheiro. Você vê o dinheiro, você vê que você precisa de outro profissional, as pessoas não resolvem os seus problemas, ou as pessoas postergam esse problema para resolver. E quando vai atrás, acaba não dando certo. Então, essa é a percepção. O poder judiciário é a porta mais batida. E a maioria das pessoas não sabe como resolver. A outra, que algumas pessoas vão atrás, mas muitas vezes não conseguem, é o que a gente chama de negociação direta. Então é você ter um problema com outra parte, com outra pessoa, você vai lá, né, naquela pessoa para tentar resolver. A grande questão é que quando você procura aquela pessoa para resolver, você quer ganhar o problema, você quer ter razão. Você não vai para negociar. Você não vai para poder discutir, você não vai para se chegar no bom acordo. Você vai para poder, não, esse é meu direito, eu não vou arregar 1 milímetro e eu quero que seja cumprido. Isso acontece especialmente quando você tem razão. Você está aqui parado no sinal, chega a pessoa, bate no seu carro. Aí você não quer conversar com a outra parte, você quer que a pessoa pague tudo, às vezes até um valor a mais do que vale, entendeu? Você quer ir naquela concessionária que é mais caro muitas vezes, então você não quer resolver o problema. Você quer que a pessoa atenda o seu direito. E essa percepção as pessoas têm, mas não têm a forma correta de resolver. Não vão para negociar, não vão para entender se a pessoa tem ou não tem condição de pagar, não vão para entender a sua condição, né, como uma pessoa que é importante para poder resolver aquele problema. Então, quando você tem essa percepção que você sabe que a negociação é uma forma de resolver, mas você não usa essa técnica de negociação, você não resolve o problema. Isso vale para tudo. A sua briga com o seu irmão, a briga com o seu sócio, a briga com seus fornecedores da sua empresa, a briga na inadimplência com seus clientes. Então, você não quer saber se seu cliente ali naquela inadimplência
ele não tem condição de pagar. Você criou uma forma de negociação e você aplica aquilo, entendeu? E você está pouco se importando da situação da pessoa. E um acordo, quando você não se importa com outra parte, aquele acordo ele vai ser descumprido em algum momento e sempre vai voltar para o mesmo estágio. E essa percepção é muito importante para você chegar na solução do conflito. Então, assim, essas duas formas que eu coloquei, a justiça, todo mundo só vai nela, e a negociação, todo mundo entende, usa, mas usa de maneira muito errada, entendeu? Que seria a segunda porta, exatamente. Então nós temos a primeira que todo mundo vai, que é a justiça, e a segunda que é a negociação, que as pessoas tentam resolver, mas não da forma correta, não com a técnica, não com a percepção, não com a montagem de um acordo que tenha segurança jurídica. E isso é fundamental, porque você faz um acordo ali com aquela pessoa, ela pode descumprir. Então, por exemplo, exemplo do carro que a gente estava falando, você pode negociar com ela, mas se ela descumprir, como é que você faz? Então é importante você conhecer mecanismos que você pode utilizar. Então é importante você fazer um BO, que é o boletim de ocorrência, é importante você fazer um acordo, até mesmo no papel isso vale. Então aquele acordo verbal que você faz, ele tem que ser o quê? Registrado. Ele pode ser através de um BO, ele pode ser através de um papel, ou ele pode ser até através de um vídeo gravado, da pessoa reconhecendo o erro ou aquele acordo que foi feito. Então isso é muito importante para você ter essa segurança. Agora a gente vai apresentar 3 que praticamente ninguém conhece. Até quem opera o direito não usa de jeito nenhum, conhece porque estudou em algum momento, mas não usa. Então o que acontece? Quando você tenta a justiça, que vai impor aquilo ali para você, a negociação que não tem ninguém, e você não consegue resolver, você tem que colocar uma terceira pessoa, que aquela terceira pessoa vai ajudar as partes a resolver aquele problema. E essa terceira pessoa, ela pode atuar de 3 formas dentro daquele conflito. A primeira é a mediação, a segunda é a conciliação e a terceira é a arbitragem. E aqui tem que ficar claro que não é arbitragem de futebol, ok, pessoal? A mesma percepção, mas não é arbitragem de futebol. Mas é no intuito de dizer que aquela terceira pessoa, ela tem poder de decisão. Mas vamos lá para não complicar. A primeira que é a mediação. Então, eu tenho um problema com outra parte, não consigo resolver na negociação e eu não quero levar para a justiça porque é muito caro, tem que custar advogado, demora tempo, eu não quero isso. Então vamos para a mediação. A gente vai escolher a pessoa para ser o mediador. O mediador, ele é uma pessoa que ele vai fazer o quê? Ele vai estabelecer uma comunicação entre as partes. Ele vai estabelecer um bom ambiente. Ele vai usar técnicas de negociação que você não sabe usar. E vai apresentar naquela sessão, né, naquele momento, para poder você utilizar essas técnicas de negociação, para poder esclarecer para você, para poder abrir o leque de opções. Isso é muito importante, porque ele vai colocar naquela negociação que está sendo feita entre as partes, o seu conhecimento, a sua percepção, e vai o quê? Ser uma pessoa que vai equalizar a relação. Ele vai ver um lado, ele vai ver o outro. E é interessante que nesse tipo de situação, o mediador nem chama parte A e parte B. O mediador ele chama de interessado, porque ali muda a cultura do conflito. Ali não está mais ali cada um puxando o cabinho de guerra, né? Ali você está todo mundo de um lado da mesa e do outro lado está o problema, está o conflito. Onde a gente vai tentar compor, onde a gente vai tentar ver qual é o ponto de interseção para a gente chegar num acordo que tenha viabilidade, que tenha felicidade. Então, é até uma percepção diferente nesse sentido, porque quando você vai para a justiça, quando o juiz decide, o que a gente gosta de dizer? Que quem perde acha injusto, e quem ganha acha que a outra parte está pagando pouco. Então é um ambiente que ninguém sai feliz. Quando você traz para a negociação, muitas vezes, quando você não usa técnica de negociação, aquele acordo, a parte paga porque não quer problema, ou a parte acha também que não foi bom, entendeu? Aquela coisa toda. Agora, quando você traz para a mediação, que tem aquela terceira pessoa que vai estabelecer tudo isso, você cria um ambiente que todo mundo vai se sentir satisfeito, todo mundo vai sentir que o acordo serviu para ambas as partes. Mas o importante do mediador não é só isso, não. O mediador, ele também vai fiscalizar. Ele vai ver se aquele acordo ele é legal, se aquele acordo ele respeita as normas, se aquele acordo ele respeita até a equidade. O que é a equidade? É a igualdade das partes. Você não pode fazer um acordo abusivo. Então o mediador ele preenche uma lacuna daquela pessoa, vamos dizer assim, que é mais esperta do que a outra, naquela pessoa que quer tirar vantagem, então ele faz essa equalização. E o mais interessante nesse modelo de resolver problemas, conflitos, é que o mediador ele não tem poder de decisão. Então, o poder está nas partes. O mediador ele vai conduzir esse poder, ele vai conduzir essa relação para se chegar a um acordo. E é interessante porque aquele acordo que é feito entre as partes, a gente fala que ele tem até mais força do que uma sentença de juiz.
Porque aquele acordo ele não vai ser mais discutido, não vai ter mais uma segunda instância, uma terceira instância. Né? Para quem não sabe, na justiça, você tem um juiz natural, que a gente estava conversando antes, que é o juiz de primeira instância. Se você não concorda com aquela decisão, você pode entrar com a ação numa segunda instância, que ali é o colegiado que vai resolver. Se você não concorda com aquele colegiado, que geralmente é o TJ, que é o Tribunal de Justiça, você vai para uma terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Se você não concorda, se ferir alguma questão constitucional, você não pode ir para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então você vai o quê? Passar por fase de discussão até se chegar a uma solução. Por isso que muitas vezes demora tempo, é caro, é aquela coisa toda. Quando você resolve pela mediação, aquele acordo a gente brinca que é uma sentença de juiz que não cabe recurso. Então você tem no quê? Você tem um acordo que todo mundo fica feliz, que tem a equidade, que tem a fiscalização e também tem a segurança jurídica de uma sentença de juiz que não cabe recurso. É o que a gente chama no direito, para quem não entende, coisa julgada, né? Ou seja, aquele problema ele não vai ser mais discutido em nenhuma instância, ele vai ser apenas cumprido para quem não cumpriu aquele acordo que foi determinado. Então, olha que interessante, olha como a mediação é uma ferramenta muito importante que uma terceira pessoa sem poder de decisão, ela pode ter mais poder quando a decisão acontece. Então, isso é muito interessante. Depois, nós temos um terceiro método adequado de se resolver o problema, que é a conciliação. Então, as pessoas até... A quarta porta, perfeito, exatamente, seria a quarta porta. Essa quarta porta ela é bem interessante porque alguns advogados, alguns operadores do direito confundem. Acham que conciliação e mediação é a mesma coisa, e não é. Então, a conciliação ela tem todos os pré-requisitos, ela tem todos os métodos que a mediação tem. Só que ela dá um passo além. Ela tem uma forma melhor, ou uma melhor, não no sentido de que vai interferir tanto no acordo, mas uma forma a mais que a legislação permite para você resolver o problema, para a terceira pessoa interferir na solução. E aí está o grande ponto. O conciliador, ele vai entrar no mérito da questão, diferente do mediador. O mediador, ele nunca vai propor nada. O mediador ele nunca vai tentar compor a sua percepção do problema. Ele vai apenas conduzir, ele vai apenas fazer a filtragem. Ele vai apenas pegar a proposta de um e a proposta do outro e usar técnicas. Até para falar de uma técnica rapidinho, por exemplo, parafraseamento. O que é o parafraseamento? É você ter a mesma frase e colocar ela de um sentido diferente. Porque muitas vezes uma frase mal colocada, ela pode atacar a outra parte. Então, parafraseamento é você pegar aquela proposta do interessado e colocar de outra forma, de uma forma mais correta, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais específica. Então, isso é o que o mediador faz, mas ele não vai propor, ele não vai criar cenários para se resolver aquele problema. Já o conciliador, ele tem esse papel de resolver os conflitos, de interferir no mérito da questão, na tomada de decisão. Então, o que acontece? Ele vai o quê? Ele escuta a proposta da parte A, vamos dizer assim, ou do interessado, que é a maneira mais correta, da parte B, que a gente fala, ou do interessado, do outro lado, e aí ele vai o quê? Bom, escutei uma proposta, escutei a outra, agora eu vou colocar a minha proposta. Agora eu vou dar a minha opinião de como eu acho que a gente deve resolver aquele problema. E essa opinião, ela pode ser validada ou não pelas partes, porque também o conciliador, ele não tem poder de decisão, mas ele tem poder de interferir no problema. Então, olha que interessante, você está lá naquele conflito na sua empresa, com seus filhos até, com sua esposa, com seu marido, aquela coisa toda, e você pode usar essas técnicas, briga com seus filhos, briga com seus funcionários, você pode fazer estágios, até de orientar, de você tentar, olha aqui, vamos tentar aqui a negociação direta, vamos tentar a mediação, não dando certo, vamos dar um passo além. Agora eu vou interferir. Isso é o que a gente chama de conciliação. O conciliador, ele tem esse poder de interferência e de entrar no mérito da questão. Então essa é a quarta porta que a gente tem para poder resolver. E o segundo método, né? E o segundo método que tem uma terceira pessoa que vai interferir. Exatamente. E aí, nesse contexto, a gente vai chegar para a quinta e última forma que a sociedade até hoje descobriu de se resolver um problema. Nessa quinta forma, essa terceira pessoa, que a gente chama de árbitro, aí não é árbitro de futebol, vamos deixar claro, ele é uma terceira pessoa que a gente vai dar poderes para essa pessoa resolver o problema e decidir pelas partes. Então, olha que interessante. Na mediação e na conciliação, a terceira pessoa não tem poder de decisão. Na arbitragem, que a pessoa se torna um árbitro, e que a gente chama também a nomenclatura juiz arbitral, esse juiz arbitral, ele tem poder de decisão. Então, a parte, através de uma convenção que a gente chama, que é o termo de compromisso de arbitragem, ela renuncia o poder estatal e ela dá poderes para uma terceira pessoa
é resolver aquele problema. Então, olha que interessante, vamos voltar um pouquinho para o início do vídeo. O juiz natural, quem dá poder para o juiz natural? É o Estado, né? Que ele vai ter poder naquela jurisdição. Quem dá poderes para o juiz arbitral? São as partes. Então, a parte A, a parte B, os interessados, através de um documento, ele elege aquela pessoa de confiança, ele se torna juiz arbitral e aquele juiz, aquele árbitro, ele tem poderes de interferir como um juiz natural, como um juiz do Estado. Só que a gente brinca que ele também tem mais poderes. Porque, diferente do juiz estatal, do juiz do Poder Judiciário, aquela decisão daquele árbitro não tem mais como você entrar com um processo na justiça. É o que a gente chama também de coisa julgada. Aquela sentença ela não vai ser mais discutida, não vai ter mais instâncias. Então aquela decisão ela é definitiva. Então a gente aprendeu, a gente percebeu, né, que existem 5 portas que você pode bater para se resolver um problema em qualquer escala, em qualquer nível, e 5 técnicas também. Uma é o juiz estatal, que você conhece, outra é a negociação, a outra é a mediação, a outra é a conciliação e por último a arbitragem. O interessante, diferente da justiça, é que o árbitro, quando ele vai para uma sessão, quando ele vai para uma sala resolver problemas, conflitos, ele não vai diretamente arbitrar. Ele vai tentar o quê? Ele vai tentar uma mediação, ele vai tentar uma conciliação, se a mediação não der certo, e se a conciliação não se chegar a um acordo, na proposta que o conciliador deu, ele vai evoluir para uma arbitragem. Então, tudo usando técnicas que vai lá do princípio, que são técnicas de negociação. Então, olha como tudo se encaixa. Olha como tudo se completa dentro desse contexto que a gente tem para se resolver um problema. E esse tipo de conceito você pode aplicar, você pode ser nomeado, você pode trabalhar como um nicho de mercado. Essa é a percepção que a gente quer passar para vocês no curso que a gente está disponibilizando, nesse módulo, é o quê? É que você tem um conhecimento, você conhece as 5 portas, mas como você vai transformar isso no modelo de negócio? No modelo de gestão, como você vai trabalhar isso para montar sua própria câmara. Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês, esse é uma parte do conteúdo que a gente tem de um dos módulos que a gente fala sobre máscaras. Espero que vocês tenham gostado. A intenção aqui é a gente sempre ter essa relação e passar conteúdo com base teórica, conteúdo que você vai fazer uma linkagem entre a teoria e a prática. Quem gostou, quem conhece um amigo, tem uma empresa, compartilha esse conteúdo e vamos curtir, pessoal, que isso é muito importante para dar relevância para os nossos vídeos e para os nossos conteúdos, ok? Um abraço. Qualquer dúvida, é só mandar nos comentários. Sim. Ok, então qualquer dúvida, né? O pessoal deve estar escutando já, não sei. Qualquer dúvida, pode comentar, pode fazer perguntas, que a gente sempre está aqui para poder esclarecer. O interessante, pessoal, é que alguns conteúdos que a gente vai disponibilizar, a pauta pode ser de vocês. Então, se vocês quiserem, por exemplo, que a gente fale só de mediação, só de técnicas de mediação, de conciliação ou mesmo de negociação, a gente fala com o maior prazer e compartilha esse conhecimento com vocês, ok? Pois é isso.